A primeira festa de aniversário deles dois foi juntas. A ida para a escolinha também foram juntos. Pareciam dois irmãos. Os dias passando lentos e, de repente, Bininho começou a ter problemas de saúde. Foi levado ao médico e exames foram pedidos. Ele foi transferido para Juiz de Fora. Especialistas deram diagnóstico. Ele era celíaco e estava bem complicada a situação. Precisava de sangue O negativo, tipo o dele. Todos da fazenda e vizinhança fizeram o teste e não eram compatíveis. Seu estado de saúde se agravou tanto que precisava trocar as plaquetas, e isso só um doador direto, como o pai, a mãe ou algum irmão, parente muito próximo. A hora tão temida para Samuel chegou. Como ele contaria que o pai do menino já havia falecido? Samuel conversa com Miguel para achar uma saída honrosa para essa situação, sem ter que falar o que sabia, já há tempos, quem era o verdadeiro pai do menino. Miguel pede a Samuel que converse com Rose e tente saber dela o que ela sabe sobre o pai do menino. E haja como se não soubesse a verdade. E de acordo com o que ela dissesse, ele inventaria que foi a empresa de Furnas que leu os prontuários de Silvano e que descobriu o nome da cidade onde ele era, que descobriu sobre a família, a doença, porque assim ele estaria livre de acusações, porque essa enfermidade é hereditária. O menino herdou ela do pai ou da mãe, com certeza. Rose teria que fazer exames para saber se a doença vinha dela. Se fosse dela, o seu outro filho também talvez estivesse com a mesma doença. Já precisaria de cuidados necessários para proteger a saúde dele. Samuel diz a Miguel: Rose já fez os exames. Ela não é portadora dessa doença. Era o pai dele que tinha essa doença. Agora eu entendo por que ele era tão estranho. Não comia certas comidas, tomava um monte de remédio. Coitado. Talvez se envolveu com drogas para ganhar dinheiro para comprar medicamentos. Eu chego até a me arrepender de ter tido julgado ele tão mal. E naquela noite no hospital de Juiz de Fora, onde trabalhava a filha de Javier, Samuel fez várias perguntas a Rose. Ela respondeu que não sabia sobre o pai de Saladino. Ela confirmou que ele dizia ser de Governador Valadares e que o nome dele era Silvio, que era filho único e que a mãe dele era uma pessoa doente, que de vez em quando ia para a internação e ficava meses lá. O pai ele não sabia quem era. Se sabia, ele não gostava de falar sobre isso. Rose diz que conversaram um pouco, só 3 vezes. Ele a engravidou na segunda vez que encontraram. Ele praticamente a forçou. Foi um ato forçado. Ela nem sabia como era ter um contato íntimo com um homem. Não tinha visto um órgão sexual masculino até então, até aquele dia. Ela conta o que aconteceu com tristeza nos olhos. Samuel sente que relembrar o acontecido a estava fazendo sofrer. Ele diz que está bom o que ela lhe contou. Em posse dessas informações, iria correr atrás de alguém que pudesse dar qualidade de vida a Saladino. E Samuel sai do hospital e liga para Miguel contando o que a esposa disse. Silvano era mesmo o pai do menino, ainda que dera a ela o nome errado. Mas Silvio e Silvano eram quase iguais. E o nome da cidade batia com as placas do carro que estava na represa e também com os documentos no porta-luva. Miguel manda ele ir rápido a Governador Valadares e procurar um parente de Silvano. Quem sabe haveria quem pudesse doar medula para combater a leucemia do menino, já que a celíaca não tinha cura, mas poderia ser amenizada com medicamentos e tratamento e dieta sem glúten.
Samuel diz que vai naquela hora, dirá a Rose que vai procurar na empresa, nas fichas, pois tinha certeza que conhecia alguém com as características do pai do menino. Ele mente. Ele sai, se despede de Miguel, um pouco esperançoso, vai ao quarto, beija a esposa e Saladino entubado e diz que voltará assim que puder e que o doutor Marcelo cuidaria bem deles. Javier e Célia estavam à disposição deles se precisassem de algo. Rose fica preocupada e com medo de ficar só no quarto do hospital em companhia do filho, sedado o tempo todo. Já amanhecia quando Samuel chega a Valadares. O comércio ainda está fechado, as ruas desertas. Ele para o carro numa praça perto da igreja matriz e de repente ele dorme um sono profundo. Estava cansado demais. Há várias noites que não dormia direito. Alguém passou por ali, viu ele dormindo, esperou algum tempo para ver se ele acordava ou saía do carro, mas por um tempo nada aconteceu. Então tal pessoa chamou um policial. O policial veio, rodeou o carro, olhou a placa, viu que era de cidade grande, fora dali. E na porta do carro havia um emblema de Furnas nas laterais. Aí o policial bateu com o nó dos dedos no vidro. Mas Samuel não acordou. O policial tentou abrir as portas do carro, estavam travadas. Então ele começou a esmurrar os vidros com força e a gritar. Samuel acordou assustado, sem noção de onde estava. Meio tonto, ele desceu o vidro do carro, olhando para as pessoas que o cercavam. O policial fez sinal com as mãos para afastar os curiosos e perguntou: "O que aconteceu, moço? Está passando mal? Você veio fazer o que aqui? Procura alguém?" Só então Samuel se lembrou e disse: "Sim, eu procuro um rapaz de nome Silvano, ou algum parente dele, é questão de vida ou morte." O policial fez sinal perguntando se podia se sentar no banco do passageiro. Samuel disse que sim. O policial entra, fecha a porta, desce o vidro e diz: "Então, vamos até a delegacia. Lá você vai ter as informações que precisa." O soldado ficou no carro junto com Samuel, aguardando o delegado chegar. Eram 9 horas quando ele chegou, trazendo consigo uma garrafa térmica de café. Subiu as escadas, se sentou atrás da mesa. Só aí o soldado entrou e deu bom dia, pedindo licença. O delegado olhou para ele e indagou: "Qual é a novidade?" "Ah, doutor, tem um homem lá fora que precisa saber sobre aquele fugitivo Silvano. Veio com uma conversa estranha. Eu não disse nada a ele. Eu o trouxe para falar com o senhor. Posso mandar ele entrar?" "Pode. E fique lá fora aguardando eu te chamar, se acaso for preciso." O delegado retirou a arma e colocou sobre a mesa ao alcance de suas mãos. Samuel entrou, cumprimentou e ficou de pé frente a ele. "O que o senhor quer saber?" "Eu preciso urgentemente saber sobre o rapaz Silvano, ou de algum parente dele, para arrumar um doador de material genético a uma criança que está muito doente, que é filho dele. Esse rapaz é portador de uma enfermidade e o menino tem a mesma doença do pai. Eles são celíacos e o menino está com leucemia. Precisa de transplante de medula óssea e só quem tem o mesmo tipo sanguíneo dele poderá doar." O delegado olha para ele desconfiado e pergunta: "E onde que está o menino?" "Está no hospital público de Juiz de Fora. Ele é meu enteado, tem só 4 anos. E como você sabe que Silvano é o pai dele?" "A mãe do menino disse. Hoje ela é minha esposa. Eu amo o menino e preciso salvá-lo da morte iminente." O delegado coçou a cabeça, pensou e disse: "Mas Silvano desapareceu, fugiu da prisão." "Mas ele deve ter algum parente aqui. O senhor poderia me ajudar a encontrá-los. Onde está a mãe de Silvano? Ou o pai?" "A mãe está no internato para doentes mentais. O pai é casado com outra mulher, tem 2 filhos com ela. Será que os rapazes servem como doadores?" Talvez. Eu preciso conversar com eles. Por favor, me ajude." "Olha, eu vou te levar lá na casa do pai dele. E você convence eles a te acompanhar até o hospital para os exames."
Ah, se eles aceitarem, faremos exames aqui mesmo. Eu pago tudo. Se forem compatíveis, eu levo eles na certeza de que Saladino terá chance de sobreviver. O delegado ficou comovido com a história de Samuel. Nunca que ele havia encontrado um padrasto tão dedicado e decidido por um filho postiço. Samuel conheceu a família e o pai, e os dois filhos se prontificaram a fazer os exames para salvar o parente que nem sabiam que existia. Com a implantação das hemácias, os glóbulos vermelhos de Saladino começaram a reagir e o médico pediu aos rapazes que ficassem 3 dias por ali, à espera de novas coletas de material. Samuel os levou para um motel próximo. Sérgio e César ficaram à disposição do hospital. Foram 3 vezes de coleta e aplicação. No 4º dia, Saladino estava melhor, os tubos e sondas foram retirados. Ele sorriu para os tios assim que os viu entrar no quarto. Realmente eram parentes e se pareciam muito. Os rapazes aceitaram voltar de ônibus, sabiam que o cansaço de Samuel, ele havia ficado vários dias sem ter uma boa noite de sono. Samuel lhes deu o dinheiro para a viagem de volta e os agradeceu pela ajuda em salvar a vida do seu enteado. Samuel ficou sabendo que Silvano não era chegado aos 2 irmãos, parece que os culpava pela rejeição do pai, à mãe e a ele. Sérgio disse que tentou muitas vezes se aproximar, mas ele nunca quis. Já César não fez nenhum esforço, nunca criou situações para estar com Silvano. O pai até que matriculou os 3 na mesma escola particular, pagava tudo do bom e do melhor. Para Silvano, nunca o abandonou de fato. O pai havia se separado de Alice quando Silvano teve a primeira crise celíaca, e os médicos disseram que, pelos exames, era a mãe a portadora da doença. Ela não se manifestava em mulheres, só em filhos homens. O pai de Silvano queria ter uma família grande, muitos filhos, e com Alice ele tinha medo que, ao lhe nascer filhos homens, com certeza iriam ter a mesma doença. Por isso, ele saiu do relacionamento, mas nunca abandonou o filho gerado dessa união temporária. Pagava boas escolas, dava pensão, visitava o filho, mas Alice sempre falou mal do pai, colocando o filho contra ele. Com o passar do tempo, Silvano passou a odiar tudo que se relacionava com o pai e a outra família dele. E nessa ojeriza estavam incluídos seus meios-irmãos. Agora que Rosa sabia que o que desencadeava as crises em Bininho, ela era vigilante a tudo que ele fazia, que comia, que bebia e usava. Certos tipos de roupa, de perfume, tudo que fazia ele espirrar, tossir, ter alguns ataques fracos de urticária, ela tirava do contato com ele. Como ela não tinha certeza de tudo, ela evitava o que dava para evitar, e o menino crescia e se desenvolvia normalmente como uma criança saudável. Por 2 vezes, os irmãos de Silvano mandou cartas para saber como ele estava. Chegou umas férias que eles vieram à fazenda a convite de Samuel, mas nunca se tocou no assunto da morte de Silvano na represa. Só ele e Miguel sabiam, o resto dos familiares só sabiam que ele tinha fugido da prisão. Parecia que Miguel também se esquecera do fato em si, desde a conversa deles ali nos tratores, ao voltarem para casa depois de enterrar o corpo de Silvano. Então, que tudo continuasse esquecido. Regina e os 2 filhos, sempre que estavam de férias, vinham para a fazenda de Madalena. Gostavam muito disso. Ela amava João e Joaquim como se fossem seus. Eles agora eram adolescentes, cheios de saúde, educados e muito estudiosos. Joaquim amava cavalgar. João gostava mais de ir para a fazenda de Samuel. Estava se apaixonando pela primeira vez por Daniele, a sobrinha de Margarida, que trabalhava de dama de companhia de Rose. Os 2 meninos lhe davam muito trabalho. Daniele era sempre o segundo os olhos de Rose. Margarida e Zulmira viviam felizes na antiga morada de Bino, faziam os partos juntos
Iam à missa juntas, visitavam os amigos e parentes, sempre em companhia uma da outra. Nunca que alguém as destratou, as confrontou pela vida que levavam. Só se fazia isso às costas delas, na frente nunca fizeram. Madalena era a única que tinha certeza do relacionamento delas, mas nem com Miguel ela tocava no assunto, pois não lhe competia tecer comentários à vida alheia. Isso não lhe dava o direito de dar palpite. Todas as primeiras terça-feiras de segunda quinzena de cada mês, um carro perua Kombi vinha até o ambulatório da fazenda com um dentista de saúde pública do estado do Rio para tratar e cuidar dos dentes de todos na fazenda e redondeza. Um ano se passou e foi um ótimo resultado. Já não se via gente reclamando de dor de dente. Todos que tinham dentes muito estragados estavam providenciando as extrações e as próteses dentárias. A perua vinha só até na divisa de Coronel Cardoso, onde é a divisa do estado do Rio com o estado de Minas. Madalena acionou a saúde pública e conseguiu autorização para que o dentista viesse até a fazenda. E nos prontuários eles colocavam o endereço da divisa. Assim as pessoas não precisariam andar 7 quilômetros para tratar dos dentes. Quando chegou as férias, a Marna veio passar uns dias em casa. O dentista, que era um idoso já, seu João era um pouco velho, se encantou com a moça ao vê-la no pátio da fazenda. Ele não sabia que aquela mulher linda, vestida com roupas de montaria, era a filha da patroa, Madalena, e de Miguel. Porque sempre haviam muitas pessoas na fazenda, nunca que alguém mais de fora saberia quem eram elas. Madalena foi ao ambulatório no final do dia para saber como estavam as coisas. Ela havia dado a volta pelo lado onde não há janelas. A parede é inteiriça até a porta de vidro. Lá dentro estava o doutor João e seu motorista Geraldo conversando. Ela parou antes de virar a parede e chegar à porta. Os dois estavam dando gargalhadas. Ela parou e ficou a ouvir o motivo de tanta alegria. Aí ela ouviu da boca do doutor: o velhaco. Isso. Não existe mulher honesta. Existe sim, mulher difícil. Quanto mais difícil, melhor. O motorista dizia: cuidado, doutor, a moça pode ser uma parente da dona da fazenda. Ela é jovem, o senhor já está meio passado para ela. O doutor disse: quer apostar o quanto eu vou pegar aquela gatona? Ela me olhou e sorriu. Ela é linda, mas deve ser pobre. Essas pobres estão doidas para arrumar um homem maduro como eu para sustentá-las. Eu até já tentei avançar com algumas aqui, mas elas são arisca e gostam de se mostrar honesta. Mas eu vou investir na Amazônia, que vi ontem e hoje ela é muito bela. O motorista retrucou: não me ponha nesse rolo, doutor. Eu tenho minha família, não quero que pense que sou a favor dessas investidas que o senhor faz e eu estou fora.